Tá certo, então. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, tá? Obrigado por aceitar meu convite aí. Espero que a gente tenha aí um momento aí que você compartilhe bastante aí o seu conhecimento, o seu conteúdo, tá bom? E Eu se que quiser se agradeço. apresentar para o pessoal, fica à vontade, viu? Ok. Eu que agradeço pela oportunidade, né? É sempre bom compartilhar e trocar, né, com pessoas que também trabalham nessa área, trabalham tanto na área da saúde quanto na área do ser humano, né, em geral. Então, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Fabiano Martins. Eu sou, por formação, sou fisioterapeuta, fiz mestrado em ciências da reabilitação, especialização em acupuntura e medicina oriental. E eu trabalho como instrutor de Tai Chi Chuan e de Qigong. E eu faço estudos na área de dor e movimento humano. Então eu venho trabalhando ao longo desses anos, especificamente nessas áreas. Ah, perfeito. Então, do que você falou aí, né? Você tem assim, você fez uma formação extensa nessa área, né? De desenvolvimento humano, de cuidados com as pessoas, né? O que é Sim. o Qigong? Qigong eu já ouvi falar e não conheço, entendeu? Sim. O Qigong serve como uma base para a prática do Tai Chi Chuan, né? São uma série de exercícios chineses que têm o objetivo de movimentar a energia interna do praticante. Só falando rapidamente sobre a prática do Tai Chi Chuan, é uma prática milenar chinesa. Ela, assim, se perde ao longo do tempo a sua origem, né? Porque ela foi criada inicialmente como uma arte marcial, mas quando algumas pessoas ouvem esse termo, né, arte marcial, pensam logo na luta, e não é necessariamente dessa forma, porque é uma arte marcial interna. Ela tem o objetivo de trabalhar o fluxo da energia interna do praticante, encontrando um estado de paz, de equilíbrio, movimentando a energia do praticante. Né? E o Qigong, ele vem nessa base de exercícios que ajudam a movimentar os canais de energia internos. Então, liberando tanto as estagnações do corpo, quanto da energia, quanto as estagnações da mente e do emocional. Então diz uma coisa, Fabiano. O Qigong tem assim, no trabalho com o Qigong, é mais ou menos parecido com o Tai Chi ou não? Você faz o mesmo tipo de movimento? Como funciona? O Qigong, ele é composto de movimentações um pouco mais simples na sua forma do que Ah, as sequências de Tai Chi Chuan. As sequências do Tai Chi, principalmente os da família Yang, né, existem estilos diferentes, depois a gente pode falar sobre isso, mas são sequências um pouco mais complexas, que trabalham deslocamento, coordenação, equilíbrio, força, respiração. O Qigong, na sua maioria, são exercícios mais estáticos, em que você vai, de uma forma mais simples, movimentando determinados tipos de energia separadamente em cada exercício. perfeito. Tem uma similaridade, mas você falou que é mais estático o Qigong, né? Isso, Você sabe, exatamente. você sabe que quando eu era garoto, tinha uns 18 anos, eu fui num lugar que era um lugar de prática de Tai Chi. E eu queria, na época, só entrar porque tinha umas meninas bonitas. Sim. Mas, assim, às vezes que eu fui, eu achei tão bonito o movimento, né? E como é que funciona mais ou menos a prática? Porque eu sei que você lida ali com energia, né? Na Sim, movimentação que você faz, né? Como seria exatamente. mais um leigo, assim, como eu, que não conhece? Eu vou explicar um pouco, né, na teoria, depois a gente pode até fazer alguns exercícios aqui na prática, Legal. né, para demonstrar. Mas assim, o Tai Chi, ele
parte da observação da natureza. Quando os chineses observam a natureza, eles encontram o movimento da natureza sempre num ciclo contínuo, em energias que se transformam. Se você vê as ondas do mar, o nascer e o pôr do sol, todo o movimento do vento, de toda a natureza, trabalha segundo alguns princípios. O Tai Chi Chuan, ele traz para a sua forma, para a apresentação dos movimentos, nos fundamentos, esses conceitos encontrados no movimento da natureza. Então, alguns dos princípios do Tai Chi é vencer a dureza através da suavidade, vencer o rápido através do lento, né? Vencer o movimento através da quietude, sempre trabalhando essa dualidade. É aquele conceito do Yin e do Yang, né? Que ficou tão conhecido, né? Que são energias opostas, complementares e que se transformam constantemente. Então, os movimentos de Tai Chi, eles partem desse princípio. Então, são movimentos suaves, contínuos e harmônicos, né? E lentos, na sua grande maioria. Tá certo. Agora, por exemplo, né, eu ia te perguntar no final, mas eu vou perguntar agora. Se alguém quiser se iniciar no Tai Chi, o que ele tem que fazer? Procurar um lugar de prática, né? Sim, sim. É importante buscar algum lugar, alguém que tenha conhecimento para poder passar os princípios, né, do Tai Chi Chuan, porque aprender por conta própria, só pelas imagens e tudo, é um pouco difícil, né, no início. Então é bom você ter alguém para te orientar, alguém para passar esses conhecimentos. E aí você vai começar, geralmente nós começamos com alguns exercícios do próprio Qigong, para a pessoa ir se familiarizando com esse novo jeito de se movimentar, novo jeito de respirar, porque nós não estamos acostumados, né, no dia a dia com essas posturas, com esses movimentos. Então o Qigong, esses movimentos mais simples, coordenados, eles vão preparando a pessoa para depois ir aprofundando na movimentação. E o Tai Chi, ele é muito democrático, eu gosto sempre de enfatizar isso. O Tai Chi ele pode ser praticado por qualquer pessoa, de qualquer idade. Na China nós encontramos crianças, idosos, homens, mulheres, todos podem praticar o Tai Chi Chuan. Agora, diz uma coisa, Fabiano, é ligado a alguma filosofia, tipo, por exemplo, taoísmo? Como Sim, seria isso? sim. Os conceitos, a base do Tai Chi Chuan, ele tem nos seus fundamentos conceitos da medicina tradicional chinesa e do taoísmo, porque é difícil dissociar uma coisa da outra. Se nós pegarmos na nossa própria cultura, é difícil dissociar os conceitos morais que nós trazemos na nossa vida da prática religiosa, histórica, cristã que nós temos aqui no Ocidente. No Oriente, da mesma forma. O taoísmo ele serve como uma base fundamental da cultura chinesa. E o Tai Chi ele é criado a partir dessa base do taoísmo, né? Seguindo conceitos do Bagua e outros conceitos, né? Que se confundem aí do conceito religioso, filosófico chinês. Você falou Bagua, é isso? Sim, sim. Seria o Bagua? O Bagua é representado por uma imagem, né, por uma forma de 8 peças assim que se encaixam. É um termo um pouco mais complexo do funcionamento da natureza a partir dos conceitos do taoísmo. Né? Esse é uma parte um pouco mais profunda ali do taoísmo. Perfeito. Bom, Fabiano, eu vi aqui que você também é fisioterapeuta, né? Sim. Você lida com a acupuntura, conhece medicina oriental, fora outras coisas que você comentou aí, né? Como é que você faz aí? Você foca mais em uma determinada coisa? Ou você consegue se movimentar em todas essas áreas normalmente? Como assim funciona a sua rotina, mais ou menos?
É, ao longo desses anos, assim, eu formei em 2005, né? Eu já tenho algum tempo aí de formado, vou nessas especializações, e eu fui trilhando esse caminho para justamente encontrar um meio em que eu conseguisse combinar esses conhecimentos, né? Eu já trabalhei em períodos somente com a fisioterapia clássica, períodos somente no atendimento de acupuntura. Atualmente, eu consigo combinar essas formas, né, de todas essas técnicas no atendimento. Então, aqui onde eu trabalho, eu atendo o paciente, eu converso, falo, olha, eu vou te atender e eu vou usar as técnicas que eu achar necessário, a gente vai conversando juntos para encontrar esse caminho. Porque depois que você descobre esses conceitos da medicina oriental, depois que você começa a conhecer esses conceitos, não tem como você abandonar. Fica uma coisa automática na nossa mente, né? Então, Verdade. às vezes, você está passando um movimento que é clássico da fisioterapia, mas você aproveita ali para pressionar um ponto de acupuntura. Às vezes a pessoa nem se dá conta que aquilo é um ponto de acupuntura, mas você aproveita ali aquela pressão, sugere para o paciente uma aplicação de agulha ou pelos pontos da orelha, né, da aurículoterapia, e aí eu vou combinando, porque a eficácia é muito maior, não tem nem comparação, assim, quando você Quando combina vem. as técnicas. Não, tá. Sim. Que interessante, né? E diz uma coisa, tem uma faixa etária que é mais frequente, por exemplo, o pessoal mais jovem ou de mais idade, ou o público é bem distribuído? Como Você se... diz especificamente para o Tai Chi Chuan? Não, 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 que vai te procurar, né? Que vai Sim, procurar um atendimento, assim, que você falou que você mistura, né? As sim. técnicas e tal, né? Aham. Então, como é que funciona isso, mais ou menos? Geralmente são pessoas adultas, trabalho também bastante com idosos também, e crianças já é um pouco menos. Já trabalhei uma época um pouco mais com crianças, atualmente mais voltado para o público adulto e idosos Uhum, também. uhum. E o pessoal que gosta de Tai Chi, aparece bastante gente? Como é que funciona? Sim, o Tai Chi ele tem um potencial muito grande, né? Como você falou, eu já quando era mais novo eu pratiquei, eu fui a algum lugar, tive curiosidade. Geralmente os relatos são esses. Eu já ouvi falar, eu acho bonito, eu queria conhecer um pouco mais, porque não é tão difundido. Eu acho interessante que na nossa Interessante, né? cultura o yoga ele teve um crescimento de popularidade impressionante e uma coisa muito positiva aqui para o Ocidente, né? Mas da mesma forma não aconteceu ainda com o Tai Chi Chuan. As pessoas ouvem falar, mas não tem tanta proximidade com o Tai Chi, né? É, Então, que- pode falar, desculpe. não é isso. Elas vêm então mais pela essa curiosidade. Eu já ouvi falar, mas não entendo muito bem como funciona. Muitos vêm com um medo de, eu não sei se eu consigo praticar, se eu dou conta, né? Então Você é sabe o dessa que é forma. interessante? Uns 30 anos atrás, eu lembro que um amigo começou a fazer yoga, né? E era um negócio assim, não é verdade, você falou uma coisa interessante. Não era uma coisa que é tão difundida quanto é hoje, né? E na Sim, mesma época que eu tive contato com o Tai Chi, me parece que ele continua ainda meio escondido, né? Assim, não é uma exato. coisa que começou uma popularidade, né? É. Então você E acredita que porque é mais difícil? Porque o yoga é complicado também, né? Tem sim, também tem. uns asanas lá que são difíceis, né? Assim, eu nem me atrevo. A fazer um yoga para iniciante, eu acho que foi 40 minutos, eu terminei assim, parecia que eu tinha jogado uma partida de futebol, Isso. sabe? Então É exige, puxado. né, do corpo. Sim, sim. Eu acredito que essa divulgação
do yoga partiu assim da questão cultural mesmo, até da mídia, porque a partir do Osho, alguns outros que trouxeram para o Ocidente esse conhecimento, acabaram indo à televisão, à época, divulgando muito, assim, aparecendo, despertando a curiosidade, e aí desenvolvendo e multiplicando esse trabalho. No Tai Chi, aqui no Ocidente, a gente ainda não tem um nome assim que você diga que é uma cultura popular que todos conheçam. Então, eu acho que ainda falta muito dessa divulgação. Por isso que eu comecei esse trabalho de divulgação pela internet do Tai Chi, para que as pessoas conheçam e comecem a praticar, né? Da sua maneira. A gente precisa desmistificar isso um pouco, né? Sair dessa preocupação. Não sei se é muito difícil, se eu dou conta. O importante é a prática, é o prazer que você tem durante a execução dos movimentos, o relaxamento que isso proporciona. Isso que é o bonito do Tai Chi Chuan. Ah, que bacana, né? Realmente, né, o que você falou. Como ele funciona, né? Como ele faz as pessoas ficarem bem, né? Sim. Muito interessante, né? E você pratica diariamente? Como é que é isso para você? Sim, Tem aluno? sim, aqui na minha cidade tem uma turma que eu dou aula, né? E você acaba praticando no dia a dia, mesmo que sejam os exercícios de Qigong, os exercícios mais simples, você acaba trazendo para o seu cotidiano. E eu acho isso uma dica interessante, assim, né? Exercícios de respiração, por exemplo, são coisas que fazem parte do dia a dia, que você não precisa necessariamente realizar uma sequência para fazer Tai Chi Chuan. Você pode, só de olhos fechados, fazendo trabalho de respiração, estar praticando Tai Chi Chuan também. No final da live, você consegue ensinar um exercício aí para gente? Sim, sim, claro. A gente vai fazer, sim. Eu queria Tá bom. só falar um pouco a respeito desses benefícios do Tai Chi, que eu Isso, acho, fica à vontade. porque eu acho que é uma coisa importante aproveitar para divulgar para as pessoas, né? Porque o Claro, Tai claro. Chi, ele é pouco conhecido popularmente, né, ainda, mas no meio científico ele é muito estudado. Tem muitas comprovações em artigos de relevância que demonstram que a eficácia do Tai Chi na melhora do equilíbrio, na prevenção de queda de idosos, né, combatendo quadros de ansiedade, de depressão e de estresse. Então, são inúmeras evidências dos benefícios que o Tai Chi Chuan traz, né? A prática do Tai Chi. Se você pegar a base do Tai Chi Chuan a partir da respiração, o simples fato de você respirar profundamente já modifica o seu estado mental. Você pode ver quando você está numa situação de estresse, quando você termina, qual é a primeira coisa que a gente geralmente faz? Inspiro, né? É como se fosse um reset, né? Assim, quando você inicia um outro estado mental naquele momento. Então, no Tai Chi, quando você busca uma respiração profunda, contínua, isso vai destravando esses estados de ansiedade, de estresse. Então, são ferramentas que você usa e os movimentos partem disso. Né? Perfeito. Você falou uma coisa interessante, né? Porque eu sei que em um determinado momento a ciência passou a olhar para yoga, né? Para yoga e assim começou a estudar, né? Começou Sim, a ver os benefícios e tal. E é muito interessante, como eu gosto muito de meditar e sou budista, tal, né? Ah, é muito interessante que a ciência uma hora olhou para a meditação, né? E percebeu os benefícios que ela trazia, não é sim, verdade, né? Levaram os monges lá tibetanos para as universidades americanas para estudar, tal, para ver eles meditando, etc. Agora, eu não sabia que você falou que a ciência está observando também o Tai Chi, vendo os benefícios que ele traz, né? E isso é sim. muito bacana, né? É Muito bacana. muito legal. Esses Puxa, estudos,
tem sido realizado muitos estudos sobre exercícios de atenção plena, né, do mindfulness, que é muito estudado, que é são práticas que trazem o indivíduo para o estado atual, para o momento atual, né? E o Tai Chi, ele é uma forma de meditação em movimento. Na sua definição, os chineses consideram como uma meditação de movimento, em movimento. Porque quando você está praticando, a sua atenção ela está inteira naquela prática, observando a respiração, observando a harmonia do movimento, recordando a sequência. Então, não tem como a sua mente dispersar naquele momento. Você está com a atenção inteiramente voltada para o momento atual. E isso, por si só, já é um exercício de atenção plena. Já é uma prática de mindfulness, né? Então, Perfeito. os estudos, eles partem muito desse princípio também. Perfeito, perfeito. Agora diz uma coisa, você falou que, por exemplo, quando você executa os movimentos, tem sequências, né? Sim. São aplicadas essas sequências, tem uma sequência assim, específica para iniciante, para ele não esquecer o que ele tem que fazer, como é que Sim. funciona? Existem as sequências, existem diversas sequências, e a partir dos estilos, né? O Tai Chi Chuan, ele foi criado e a partir dele se difundiu estilos diversos. Nós temos o estilo Yang, o estilo Shen, o estilo Wu, o estilo Sun, e cada um desses estilos tem as suas sequências e adaptam a sua forma, mas todos partem do mesmo princípio, dos mesmos fundamentos, só modificam na forma de apresentação. Então, o mais conhecido é o Tai Chi Chuan da família Yang, que é o mais difundido no mundo. Então, existem formas, né, de movimentos, sequências de 8 movimentos, sequências de 16, de 24 movimentos, de 36. Então, existem desde as sequências curtas, para aqueles que estão começando, até as sequências mais longas, um pouco mais complexas, né? Agora, você falou sequências de 24 movimentos, é isso? Tem Isso. maior ainda? Tem maiores também. Dá para decorar os movimentos? Sim. Eu estou pensando fazer, porque, nossa, eu estou atrapalhando. E só uma observação, 24 movimentos, e na sua grande maioria são bilaterais. Você dobra esses movimentos, que são movimentos para um lado, e você repete para o outro lado. Então, isso se multiplica ainda, né? Mas dá para lembrar, assim, porque é justamente pela prática. Nós não nos damos conta a capacidade que a nossa mente tem de se adaptar a essa movimentação. Nós nos adaptamos muito rápido. Os alunos, sempre que começam, eu faço a sequência completa, todos os alunos falam, é impossível, não vou lembrar disso tudo, né? Não vou conseguir guardar. Aí vai aprendendo, vai fazendo a aula, depois no final fica natural, vai conseguindo lembrar. Mas quando você está ensinando, você começa com a sequência pequena ou você já dá uma sequência assim um pouco complicada para o aluno começar? Geralmente eu começo primeiro com os exercícios básicos de aquecimento, né, liberação, de relaxamento. Depois eu parto para os exercícios da prática de Qigong, que são um pouco mais simples, estáticos, como a gente conversou. Depois eu passo para sequências pequenas, a sequência de 8 movimentos, e depois, a partir daí, a gente vai progredindo para as mais longas. Mas só um detalhe. Nessa prática, é importante entender essa filosofia dos chineses, né, o entendimento que eles têm sobre isso. Você pode praticar uma sequência curta de 8 movimentos, às vezes, praticamente a vida inteira. Você vai ver, tem até vídeos na internet de chineses mais velhos, assim, praticando essas sequências curtas, até o final da vida. Quanto mais você pratica, mais você começa a observar detalhes. E aí que vem a perfeição da execução. Quando você observa uma pessoa mais experiente assim executando, você vê como que aquele movimento
toma uma outra interpretação por causa dos detalhes, né, da harmonia do movimento, da interpretação que isso ganha. Então, não é só aprender todas as sequências, é você aprofundar em cada uma. Isso que é o mais importante. Perfeito. Mas quando você diz que isso, quando você vê chineses fazendo sequências de 8 movimentos, né, já com bastante idade e tal, isso foi uma opção deles, que quiseram permanecer nessa sequência de 8 movimentos, ou o que seria? Faz parte da prática cotidiana. Os exercícios de Qigong, por exemplo, um exercício básico de Qigong, depois eu vou fazer em pé, só para que você chama sustentar o céu com as mãos, que você eleva, empurra a parte de cima, elevando e desce os braços pela lateral. É basicamente só esse movimento. É uma prática que os chineses têm todo dia pela manhã, de fazer esses movimentos, mesmo movimentos simples, mas acaba se tornando parte do cotidiano essa prática. Então, esses que continuam praticando a sequência de 8 movimentos, é pelo benefício, pela identificação que sentem com esses movimentos, então continuam executando. De ação mesmo, né? Sim, exatamente. E me fala uma coisa, qual cidade que você está? Eu sou da cidade de Ubá, Minas Gerais. Já ouvi falar várias vezes. Isso. É perto de Juiz de Fora. Tá. E em Ubá, né? Você está em Ubá agora, né? Isso. E aí a prática na cidade? Você tem bastante alunos? Está mais ou menos conhecido? Como é que está aí a situação na cidade? Varia, assim, né, em ondas. Aqui é uma cidade muito pequena ainda em relação às grandes cidades. É mesmo? Eu me formei em Juiz de Fora, depois fiz o mestrado no Rio, fui para fora e depois retornei aqui para minha cidade para aplicar isso aqui. Então aqui oscila, tem momentos que vem mais pessoas interessadas, menos, vai nesse movimento de onda, né? Mas aqueles que praticam, eles acabam levando isso para a vida e sempre que eu abro uma nova turma, eles retornam, querem voltar, querem continuar praticando. No final, você me lembra de passar a sua página aqui no Instagram, né? Para quem estiver assistindo ou ver o vídeo depois. Eu quero aproveitar também para comentar que essa live vai depois para o nosso canal no YouTube, né? É um canal recente, tá? Avisando a todos, tem poucos vídeos, mas a ideia é estar colocando nesse canal, né? Pessoas que tragam bom conteúdo, né? De desenvolvimento mental, espiritual, qualquer coisa que faça bem para a saúde mental, saúde espiritual, tá bom? Então vai estar lá, chama Mind Academy, depois eu vou deixar escrito embaixo, tá? Quem gostar da live, marque os amigos. Então, tá bom? Então é isso aí. Agora, diz uma coisa, quer dizer, quando você faz os atendimentos, aí você falou que você mistura diversas técnicas, né? Sim. Mistura fisioterapia, acupuntura, mas você, assim, tem clientes que você atende só na fisioterapia, só na acupuntura? Tem gente que gosta da acupuntura? Tem sempre algumas pessoas que chegam para um atendimento específico, né? Procuram sessão de fisioterapia ou um atendimento de acupuntura. Mas a partir do momento que vai conhecendo o tratamento, começa a se interessar aos poucos, né? Na grande maioria das vezes, pelas outras técnicas. Mas como que é? Como que funciona? A gente vai apresentando algumas coisas, né? Que acabam, como eu falei, complementando. Mas existem, sim, pacientes que procuram por uma técnica específica. Perfeito, perfeito. Depois, então, você vai mostrar para a gente alguns movimentos. Que horas são? Tem bastante tempo aí. Agora são 8h30. Agora. Então tá certo. Sim. E sua família, o pessoal
gosta, o pessoal pratica. Sim, eu tenho. Agora eu tô com a minha filha mais nova, agora 3 anos de Três, idade que ela tem. E ela, ela a gente já deve vai ser. ensinando alguns conceitos, né, de respiração. Ela faz o arco-íris com a mão, ela respira fundo, respira. E você vai adaptando de uma forma mais lúdica, né? Bacana. É porque É isso bacana eu porque acho interessante, de aplicar os conceitos do Tai Chi na vida, aplicar no cotidiano, né? Porque isso que é legal da cultura chinesa. Não se separar só um momento do dia ou da semana para você fazer a aula de Tai Chi, mas você começar no seu dia a dia, exercitar isso, né? e é muito legal falando da sua filha, né? Filha, Isso, né? isso. 3 anos é uma idade muito gostosa. E ainda praticando Tai Chi deve ser sensacional, né? É ótimo. Eu acho muito engraçado, porque a gente tem que ensinar dessa forma lúdica, né? A respiração, ela fecha o olhinho, ela vai aprendendo, né? É muito interessante. Como eu falei, o Tai Chi Chuan, ele é muito democrático, né? Aham. Todos podem praticar, né? Dentro de seus limites, dentro da sua maneira. E agora a palavra, né? Quer dizer, as 3 palavras formam uma palavra. O Tai Chi Chuan. O que quer dizer? Você sabe É, dizer para gente? tem uma adaptação, né, nesse termo em chinês. O Tai Chi, que é o cume superior, e o Chuan, com, na tradução, vem como punho, dessa origem da arte marcial. Por isso que muitas vezes, quando a pessoa pratica o Tai Chi Chuan, às vezes fala Tai Chi, aqueles que praticam mais voltados para o relaxamento, e alguns chamam de Tai Chi Chuan, Chuan sendo o punho, né? Como a arte marcial na prática, que tem também o Tai Chi Chuan de combate. Então, esse cume elevado é buscando um estado de elevação, né? Um estado de plenitude, a palavra Tai Chi. Porque o termo chinês a gente tem que dar uma ajustada para o português, porque como é um termo muito antigo, né? Aham. Então existe essa adaptação, mas no sentido geral é isso, é um estado supremo, um estado elevado, o cume mais alto e o Xuan mais voltado para o punho. Agora você falou em Tai Chi de combate, né? O que seria esse Tai Sim. Chi de combate? É você aplicar os mesmos conceitos e os mesmos movimentos do Tai Chi Chuan aplicados no combate. Você pode usar muitos dos movimentos voltados para o combate. Deixa eu só trocar aqui o fone, ver se vai dar para me escutar, que eu queria demonstrar em pé. Eu acho que vai ficar Ah, melhor. perfeito, perfeito. Sumiu sua voz, viu? Fala alguma coisa. Oi, Não, tá ok agora, tá ok. tá? Tá dando Isso, para ouvir, eu tá, estou escutando. Qualquer coisa você me fala. tá bom. Alguns movimentos do Tai Chi, eu vou dar um exemplo. Se você pega este movimento, né? Esse é um movimento que nós usamos nas sequências de Tai Chi. Se você observar, na execução, ele pode ser utilizado também como uma forma de defesa e ataque. Então, o Tai Uhum. Chi Chuan aplicado à arte marcial, ele usa muitos desses conceitos, mas na aplicação do combate, mas mantendo o mesmo princípio, sempre na leveza do movimento. Nunca um movimento pesado, sempre um movimento contínuo e suave. Então, existe Uhum. também a aplicação do Tai Chi Chuan para o combate. Perfeito. Entendi, entendi. E tem exercícios de Tai Chi em dupla, por exemplo, que você aplica movimentos de defesa, de afastamento, onde você treina em dupla
e isso é aplicado, pode ser aplicado individual ou então para a técnica de combate do Tai Chi. Mas assim, tem um público que segue essa linha de prática mesmo? Sim, Ou tem, assim, não é muito disseminado, se focando na prática da relaxamento, espiritualidade? sim. Existem os dois públicos. É muito difundido o Tai Chi como essa meditação em movimento, mas é também conhecido, principalmente na China, é muito conhecido também como uma forma de arte marcial de execução mesmo, onde você utiliza os mesmos princípios, tá? Então são movimentos suaves, leves, onde você trabalha os mesmos movimentos do Tai Chi, mas aplicados para o combate. Tá? Entendi. Muito Porque interessante. Eu não sabia. na origem do Tai Chi, existe uma origem lendária. Tá dando para me escutar? Mais ou menos, o som caiu um pouco a qualidade. Espera aí. Vou continuar usando Ah, esse melhorou fone. bem. É porque esse fone está com fio, quando eu levanto aí eu tentei usar o Não, outro. é, Mas na origem, o Tai Chi Chuan ele tem uma origem lendária e uma origem histórica, né? Se misturam um pouco essa origem. Na origem lendária, o monge, observando o Tai Chi, ele surge a partir da observação de uma luta de um pássaro com uma serpente. Então, tinha uma serpente e o monge observando os ataques do pássaro que desce para tentar capturar a serpente. O pássaro ataca com muita força, com muita violência, e a serpente vai em movimentos suaves e circulares, se esquivando dos ataques da ave e enrolando a ave, né, com aqueles movimentos sinuosos e contínuos, e até que o pássaro desiste do ataque, é derrotado e vai embora. Então, essa aplicação da arte marcial, do Tai Chi, parte desse princípio. Você vencer mesmo ataques violentos, mas com suavidade, através de movimentos de esquiva, movimentos transformando essa energia dura e bruta em algo suave e algo que possa se esquivar principalmente desse ataque. entendi. E diz uma coisa, você tem ideia assim de do tempo, né, da existência do Tai Chi, de como surgiu? Você pode compartilhar aí com a gente? É um pouco difícil precisar isso justamente por essas duas origens. Existe a origem lendária e a origem mais histórica, né? Então, quando você pega ali a origem lendária, remonta, muitos citam antes de Cristo, assim, uma origem muito extensa. Já na origem histórica, parte ali da época da dinastia Ming, que seria um general, Chen Wanqing, que era um general da dinastia Ming chinesa, que após deixar o exército, ele então começa a desenvolver, juntando alguns elementos de artes marciais e desenvolvendo a movimentação do Tai Chi Chuan. Então, geralmente é mais ou menos dessa época que é entendido. Isso antes de Cristo, né? Se remonta muitos relatos antes de Cristo. E já alguns falam 1000 anos depois de Cristo, então fica meio impreciso Dá isso. para entender mais ou menos, né, esse período aí e tal. Isso. Agora tem uma coisa
assim que você acha muito importante comentar hoje, compartilhar, que a gente não tocou nesse assunto? Sim. Eu acho importante a gente enfatizar a relação entre o corpo e a mente. Isso é uma coisa que, nos estudos, eu vim estudando dentro da fisioterapia, depois mestrado, pós e tudo, e eu fui encontrar conceitos muito complexos que são aplicados já há muito tempo nesses conceitos do Tai Chi Chuan. Eu pratiquei Tai Chi Chuan quando eu era mais novo, fiz Kung Fu, fiz Tai Chi Chuan, e depois me afastei um período, fui me formar, e quando eu encontrei justamente nesses estudos e aprofundando nessa área, eu vi que os conceitos que eu aprendi lá na infância no Tai Chi eram conceitos extremamente atuais e extremamente importantes. Porque hoje em dia se entende muito claramente a conexão entre o estado mental e o nosso estado do corpo. O nosso corpo, ele reflete o que está se passando na nossa mente. Uma pessoa, quando você observa a própria postura do indivíduo, né? A gente tem mais o costume de fazer essa análise, né? Você vê uma postura em fechamento, uma cabeça mais baixa, isso já te passa um estado de emoção interno daquela pessoa. Ou uma postura mais ereta, isso reflete o estado emocional da pessoa. E o contrário também é real. A forma como nós lidamos com o próprio corpo reflete também na nossa mente. Quando nós passamos o dia inteiro num estado de estresse do corpo, a nossa mente também vai sofrer esses reflexos. Então é uma coisa que não tem como dissociar uma da outra. Mas no nosso dia a dia, a gente vive como se isso não fosse uma realidade, né? A gente tem muitas pessoas que não têm essa conexão do corpo. Cada vez mais o nosso trabalho, as nossas atividades são mentais. O dia inteiro no celular, computador, no nosso trabalho, nas nossas atividades. E a gente se desconecta um pouco do corpo e aí o corpo acaba adoecendo. É o que chega para mim no consultório, na clínica. Pessoas adoecidas porque o corpo já não aguenta mais refletir o que a pessoa traz na mente. Né? Teve um dos vários casos que eu já atendi de acupuntura, a pessoa chegar num estado de tensão muscular e de contratura e uma série de outros problemas ligados a estresse de trabalho. E eu falava, olha, você precisa parar um pouco, cuidar da sua saúde. Falava, não posso. Você tem que me ajudar em meia hora que eu tenho que voltar para trabalhar. Ou seja, não tem como. O corpo vai chegar uma hora que o corpo vai refletir essas dores. E quando você trabalha, seja o Tai Chi, Yoga, você trabalha a conexão com o seu corpo, a sua mente é como se ela aliviasse o peso, né? Esse peso que não é dela, que a gente carrega todo o peso na mente. Quando a gente traz para o corpo esse fluxo dessa energia, dos movimentos, é como se a mente destravasse e a mente relaxasse. Então, por isso que traz tanto bem-estar a prática do Tai Chi Chuan, né? Porque a gente traz para o corpo e distribui melhor essa energia. Então, é só isso que eu queria reforçar, né? A gente precisa se reconectar com o próprio corpo. Tem pessoas que eu peço, olha, massageie o seu pé à noite. O pé, a gente sabe que tem reflexologia, né? Pontos, reflexos na sola dos pés. A pessoa fala, eu nunca massageei o meu pé, não sei nem como é meu pé. Ou seja, a pessoa está tão desconectada que nem sabe como é o próprio corpo, né? Então, isso acaba refletindo. É verdade. Você sabe que o que você diria, né, desse nosso momento, né? Esse momento atual da humanidade, porque eu percebo, sabe o quê? Como eu trabalho também com pessoas, né, como psicanalista e tal, as pessoas é um foco tão grande no corpo, mas na questão aparência Estética. física, né? Da estética, exatamente.
e há uma desconexão da espiritualidade, do cuidado, do autocuidado, né? Sim, E também da vivência em comunidade, de agir com mais compaixão em relação às pessoas, né? sim, Então, eu acho que a gente vive um momento tão desencontrado, né, como humanidade, né? O que sim. você diria nesse momento? Não sei se você concorda comigo, se Sim, sim. você... Eu acho que é um momento de retorno, na verdade. Eu acho que nós fomos por caminhos que a gente está vendo os reflexos aí dos adoecimentos mentais e físicos. E é um momento de retornar e repensar muitas coisas, né? Equilibrar melhor. Você falou a questão da estética. Por um lado, nós temos essa idolatria pelo corpo, uma questão extremamente da forma do corpo e desligado do emocional, da mente, da espiritualidade. Mas, por outro lado, também, por muito tempo se entendeu esse pensamento de voltar à espiritualidade em detrimento do corpo. O corpo deixado de lado e somente uma espiritualidade mental. E você vê os grandes gurus, os grandes monges, são indivíduos que equilibram essas duas energias, né? Tem uma espiritualidade extremamente profunda, conceitos morais e um pensamento totalmente profundo, mas aplicado também a práticas como da yoga, como do tai chi, como outras práticas milenares, equilibrando, né? Colocando cada coisa em seu lugar e conectando essas energias. Então eu acho que é um momento de retorno. Muitas pessoas, por isso que as pessoas se interessam e vêm perguntar sobre o Tai Chi, porque intimamente elas percebem que precisam, tem alguma coisa de errado, que precisam dar um novo rumo, né? Ainda está muito no começo isso, mas eu acho que é o início de uma nova caminhada, de novos rumos aí se abrindo. Eu sou otimista nesse ponto. Mas, Sim, assim, eu entendo. É que eu vejo que há tantas pessoas, né, assim, que não buscam o mínimo, né, sim, de, de, de condições para melhorar a sua mente, para melhorar a sua relação com o outro, melhorar a sua espiritualidade. Mas, como você sim. falou, talvez esteja nesse momento mesmo. Porque é uma coisa que a gente encontra no consultório em atendimento. Acredito que chegue para você também, né, pessoas te procurando nesse trabalho que você faz, divulgação, de orientação. A pessoa pode deixar isso de lado até certo ponto. Chega uma hora que não tem mais para onde ir. Eu Verdade. costumo falar para os pacientes, para as pessoas, né? É, para cuidar de você, para sua saúde, ou mais cedo e mais tarde, a sua saúde vai te parar. Se você, por escolha, não parar para rever, né, esses conceitos, mais cedo ou mais tarde a sua saúde vai te parar, seja física, seja emocional, seja mental. E aí você não vai ter saída, você vai ter que buscar. Você tocou num ponto que é importantíssimo, né? É que realmente é aquela coisa, se não vai por bem, vai por mal, né? Porque Exato. você não procura essa conexão não, com a sua espiritualidade, com o seu corpo, entender sua mente, vai chegar uma hora que não vai ter jeito, né? Ou você vai buscar esse encontro com você mesmo, com a sua espiritualidade, ou você vai ter algum problema, né? Sim, É isso que é ruim, né? Aí que surge, que nós falamos na psicanálise dos transtornos, né? Dos grandes problemas, depressão e uma série de coisas, né? sim. E não tem jeito. Na natureza humana, a gente precisa desse equilíbrio. Eu acho que equilíbrio é a palavra mais dita pelos chineses nessa voltada para a É, né? saúde, né? Equilíbrio das energias, do pensamento, do corpo. Então, se nós fugirmos desse equilíbrio, a gente pode
até um certo ponto, mas chega uma hora que isso vira, né? Então, a gente precisa se reconectar. Por isso que eu acho que é um momento de retorno das pessoas, de se questionarem novamente. Esse período que nós passamos mais turbulento ainda, né, desses últimos anos, fez muita gente se assustar com a própria realidade, com o próprio estado, com a própria existência, né? E isso, eu acho que Verdade. é um convite para aqueles que sabem enxergar, né, a uma mudança. Perfeito, perfeito. E diz uma coisa, e o que você, as técnicas de respiração que você ensinar para a gente? Ah, sim. Vamos partir para alguns exercícios. Eu vou fazer alguns exercícios então em pé, mas eu não sei se eu vou conseguir te ouvir, porque eu vou precisar mudar o microfone, tá? Tá, Aí, terminando o exercício, eu venho. Se você quiser fazer alguma colocação, a gente vai. tá, Tá bom? tá bom, tranquilo. Você vai fazer respiração, né? Seria isso, né? Eu vou começar com um exercício de respiração mais simples e depois nós vamos para alguns. Tá dando para me ouvir? Tá. Por enquanto tá. Sim. Vou ver se assim vai dar. É, Tá ok? tá tudo bem. Tá. Então, um exercício inicial é extremamente simples. Nós vamos partir dessa postura, em pé, os dois pés voltados para frente, apoiando as duas mãos na região inferior do abdômen, nessa região. É importante manter os ombros relaxados e os cotovelos baixos também. Tá? E nessa posição, nós vamos respirar direcionando o ar para onde a mão está apoiada. Então, inspira, enchendo o abdômen e solta, esvaziando. Normalmente, nós respiramos com a parte superior, né? Aquela respiração assim. Então, nós vamos direcionar para baixo, não deixando o ombro subir. Respirando. E soltando. Partindo dessa base, sentindo o ar nessa região. Esse é o centro de equilíbrio do corpo. É a região também do plexo solar, né, dependendo do centro de força. Todas as culturas trabalham nessa região como uma região central de energia do corpo. Então, se conecta com essa região e respira profundamente. A partir daí, dois exercícios que eu gosto muito de realizar, que são exercícios de Qigong. O primeiro, nós vamos trazer a energia para fora. Partindo dessa posição, flexionando um pouco os joelhos, as palmas das mãos voltadas para cima. Inspira. Abre bem o tórax e solta o ar, empurrando à frente. E relaxa os braços. Mais uma vez, flexiona o joelho. Inspira. Mentaliza trazendo essa energia para cima. E solta como se estivesse empurrando para frente. E relaxa. Deu para compreender a explicação? Deu para ouvir?
Deu para ouvir sim. Muito bom, viu? Deu pra Então, ouvir. esse é um exercício de respiração. E é Certo. importante fazer mentalizando, como se você estivesse pegando essa energia, trazendo, abrindo bem o tórax e depois dispersando ela à frente. Uhum. Você pode realizar também de olhos fechados para melhorar a concentração.